Você está no leme. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos, tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde, suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios que seguem com cuidado e perseverança. O barco das suas existências jamais fica à deriva. Resistem com bravura às tempestades mais ameaçadoras e não se deixam levar pelos ventos fortes do desespero. Sabem que cada um deve conduzir sua embarcação e, ao mesmo tempo, ajudar os demais navegantes para que todos cheguem bem ao destino. Pense nisso. Você está no leme. Você, e somente você, conduz a sua embarcação. Seus atos lhe pertencem, seus vícios, suas virtudes. O barco da sua vida seguirá pela rota que você traçar. E jamais se esqueça de que a sua felicidade espera por você em algum porto de luz que lhe foi destinado pelo grande timoneiro de todas as almas, que é o Criador do Universo. Pense nisso. Você está no leme. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos,
tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde, suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios que seguem com cuidado e perseverança o barco das suas existências.